Caia da casa. Meus irmãos, A gente não substitui ninguém, né? Esse trabalho do nosso irmão aqui, né? A gente teria outros que eu vou fazer, mas nós estamos aqui cobrindo o espaço que ele deixou, o compromisso maior que ele tinha lá, né? Mas pedimos a Deus então que ele nos dê entendimento para que eu possa transmitir a vocês esse convite, agora recolher e falar, né? Mas não de mim, mas dos ensinamentos que eu aprendo dentro do Espírito, do Evangelho, de todos os livros. Mas uma coisa muito importante que a gente fez hoje de manhã, como nós acordamos, nós tínhamos o objetivo de levantar e vir aqui para o Allan Kardec, com a Cristi, da Cristi. Eu frequentei um centro chamado Allan Kardec, vejo quando para vir para aqui para a Cristi, né? Mas nós podíamos ter tomado outra opção, não podíamos? Tá, não vou na Cristo ali não, eu vou em outro lugar, ou vou em outra religião, Isso foi uma opção que nós tomamos pela nossa própria vontade. Ninguém nos impediu, tipo assim, você está, como o camarada que está preso, né? O camarada prende o camarada, para te levar para tal lugar, você vai algemado, preso, levado sob vara, como diz lá na justiça, né? O juiz manda prender o camarada, o cara vai sob vara. Mas não viemos aqui assim, viemos pela nossa livre vontade. Levantamos de manhã, vou lá na Cristo hoje, assistir a palestra, tá? Mas quando nós fazemos isso, nós temos um motivo dentro de nós para fazer isso, né? Ninguém vem aqui à toa. Eu vou lá na Cristo só para passear, para à toa, para passear, não. A pessoa sempre vai procurar alguma coisa. E todos nós devemos procurar isso. Tanto quem fala aqui na frente, como quem está sentado aí ouvindo. Vem procurar alguma coisa. E é nessa procura desse caminho que nós tomamos, é que nós vamos seguir um caminho bom, que vai nos levar a alguma coisa, ou um caminho que não vai nos levar a nada, vai nos levar ao prejuízo, ao contrário daquilo que nós desejamos. Porque o ser humano, ele foi criado para ser feliz. O ser humano foi criado para... É a coroa da criação, né? Deus, até a figura bíblica lá que diz quando Deus foi criar o universo, criar a terra, o último a ser criado foi o homem, né? Então ele criou tudo aquilo ali, e depois ele criou o homem, ele criou tudo aquilo para o homem. Então é a coroa da criação, é o máximo, né? Então nós somos aquelas pessoas, aqueles seres, que temos tudo isso que Deus nos deu, Deus fez tudo isso para nós. Nós temos que aprender a usar isso no nosso benefício. E esses ensinamentos, essas ideias todas, elas vêm sendo passadas para nós através de séculos e séculos. Mas a mensagem mais importante para nós que somos cristãos é a mensagem de Jesus. E Jesus, o que ele fez? Ele falou, bem, essas pessoas que vêm me procurar, como as que nós vemos hoje aqui no Batista, vêm procurar Jesus. Mas está vendo o Batista, não está vindo procurar Jesus. Essas pessoas quando vêm me procurar, elas precisam de alguma coisa para que elas possam encontrar isso que elas estão procurando. E dentro do ensinamento de Jesus, na base do seu evangelho, da sua doutrina, nós podemos encontrar três coisas que são importantíssimas dentro da doutrina de Jesus, se nós formos olhar essas três coisas. Eu colocaria assim, ó, as três coisas: a fé, a esperança e a caridade. São três pontos: a fé, a esperança e a caridade. Porque ninguém faz nada se não tiver fé numa coisa, né? Nós temos que ter fé daquilo que fazemos. E fé é o quê? É a certeza de que aquele caminho que nós estamos tomando é o certo. A certeza de que nós estamos fazendo a coisa da forma correta. Acreditar realmente. Então, tanto que Jesus falou assim: crê em Deus, né? Crê em mim, crê em Deus. Ele ensinava as pessoas a ter fé. Que a fé, e até dizia lá, tem um capítulo no Evangelho dele que diz assim: a fé transporta a montanha. Ele quis dizer que quando a pessoa acredita, tem fé realmente numa coisa, ele consegue fazer coisas imensas, a ponto de transportar a montanha. E que são essas montanhas? São as nossas dificuldades. Tudo que Jesus falava, ele falava no sentido figurado. Ele não falava no sentido literal da palavra, né? Todo o ensinamento dele tinha uma linguagem figurada. Então, quando ele falou das montanhas porque ele conhecia aquela multidão que ele estava falando. Porque aquela multidão tinha uma montanha de dificuldades para aprender, para desenvolver, para coisas importantes que elas tinham que passar.
não era fácil. Jesus sabia que a vida para aquelas pessoas ouvindo ele não é uma vida fácil, é uma vida difícil. O aprendizado é uma coisa que caleja, que machuca muitas vezes, mas que você precisa para você se fortalecer, para você vencer o caminho. Então ele falava, a fé transporta a montanha. Você só pode conseguir vencer uma coisa se você tiver fé, porque tem encontra tanta dificuldade, o caminho é árduo, é difícil, você sofre. Se você não tiver fé, como é que vai chegar lá? E aliado à fé, o que Jesus fez? A esperança. Ele falou da esperança. Quando foi que Jesus falou da esperança? Quando ele subiu ao monte e disse assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A esperança. Tendo a fé, né? Que é aquilo que mostra que você está seguindo realmente o caminho que você precisa seguir, junto à esperança. O que é esperança, né? É aquela certeza que você sabe que as coisas vão melhorar. Olha, as coisas estão muito difíceis para mim. Estou passando dificuldade, estou doente, estou isso, aquilo, mas eu tenho uma esperança que eu vou ficar bom. Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os postos, que são, né, os pobres de coração, de espírito, porque serão, porque aí por aí afora. Ele foi citando essa esperança para que as pessoas pudessem, porque se ele falasse só da fé em Deus, mas não fosse falar dessa chama, porque a esperança é uma chama. A fé, ela te leva para agir, para trabalhar. Mas a esperança é uma coisa que alimenta a fé, como se fosse um fogo que não deixa essa fé se apagar. Sem a esperança, a fé perecia, ela ia se apagar. Então precisava que tivesse aquele foguinho da esperança para que mantenha a fé, para que o indivíduo possa caminhar e chegar ao objetivo que ele quer chegar. Por isso que Jesus não ia falar à toa lá, bem-aventurados os aflitos. Ele falou por isso. Eles vão achar a vida de tão difícil, eles vão sofrer tanto, vão passar toda dificuldade. Eles têm fé que está no caminho certo, mas tem que ter uma esperança, tem que ter uma coisa que não deixe que essa fé esfrie. Então ele veio com a esperança. Mas na terceira parte, quando nós vamos agora já no Evangelho estudar as cartas de Paulo, o Paulo fala sobre a caridade. E ele coloca as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Mas ele diz que a caridade era superior a essas duas. Estava acima da esperança e da caridade. Eu nem entendo bem assim que está acima, mas que esteja uma coisa que interliga. Por exemplo, só a fé, só a esperança, só a caridade sozinha não ia chegar a coisa. Então, elas três juntas, elas formam um todo. Que é a importância para nós. Que nós temos que ter. Quem não estivesse dentro de nós, nós não tivermos continuado cultivados dentro de nós, vai ser impossível chegar a algum lugar qualquer. E como é que é a importância da caridade? Porque diz a fé, como eu falei, é aquela certeza que vai te levar a algum lugar. A esperança é aquela chama que alimenta a fé. E a caridade? É a ação. É o amor em ação. A caridade é isso. Então, essas três coisas têm que se completar. Porque, olha só, o Tiago dizia lá, na sua carta universal, que a fé sem obras é morte. Então, já tem lá a fé, tem a esperança. O que isso aqui tem que produzir? Ação. Nós somos espíritos, somos seres criados por Deus para agir. Nós não podemos ficar na inação. Não existe ninguém na inação. O movimento, a ação, é próprio do universo. Não existe nada no universo que esteja parado. Tudo no universo pulsa, tudo se movimenta. E o próprio ser humano, o próprio espírito que foi criado por Deus, ele foi criado para agir, para operar dentro do universo. Ele não foi criado para ficar parado. Então ele vai agir ou de uma forma ou de outra. De uma forma, ele vai agir corretamente. De outra forma, ele vai agir contra si próprio. Ele vai agir a seu favor ou contra si próprio. Seguindo esses três exemplos que o Paulo nos dá, nós vamos encontrar o caminho que vai nos favorecer. Agora, muito bem, se fala muito em caridade. Até a Carta Universal de Tiago diz, está fora da caridade de uma salvação. Uma vez, eu conversando com uma pessoa, que não era da nossa religião, mas da outra religião, falou para mim, Ismael, da esmola para fora não salva ninguém. Obra não salva ninguém. Porque naturalmente ele acreditava em outra, né?
Aí eu falei para ele assim, a doutrina espírita diz que fora da caridade não há salvação. Eles acham que não, a salvação é... Aí eu comecei a explicar para ele, tá, vou te provar que foi Jesus que disse que fora da caridade não há salvação. Ele disse, não tem mais que eu provar, vou provar para você. Entendeu a coisa? Aí contei aquela história do samaritano. Né? Aquele homem que caiu no poder dos ladrões, que passou um levita, que era um sacerdote, conhecedor da lei, um homem importante, que sabia falar, que era ilustrado na lei, né? Conhecia tudo, passou adiante. Veio o outro da mesma coisa também, com todas as condições para ajudar, passou em frente. Depois veio uma pessoa qualquer da sociedade, um homem que era até considerado rejeitado da sociedade, um pai, que era um samaritano, que entre os judeus era uma pessoa desprezível, e quando passou, viu aquele homem ali, sentiu piedade, parece que socorreu ele. Aí Jesus virou para o doutor da lei, que estava querendo pegar Jesus, como você agora está querendo me pegar, perguntou para ele assim, quem foi o que teve compaixão, né? Quem merece entrar no reino do céu aí nesse caso? Ah, aquele que teve compaixão do seu irmão. Então vai fazer mesmo. Aí ele olhou para mim assim, vou te mostrar outra parte de Jesus. A gente tem que mostrar que a caridade está dentro do Evangelho, que Jesus mostrou realmente, com todas as letras, a caridade. Ele disse, certa vez ele estava fazendo as exclamações dele, os ensinamentos dele, e ele falou assim, que quando Deus, né, o Pai, fosse sentado no seu trono, na sua glória, ele ia separar dos bodes as ovelhas. Né? Os bodes à sua esquerda, à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Aí, ele falou assim, um perguntou assim, mas senhor, ele disse que os bodes, que as ovelhas, que os bodes iam ser separados para o outro lado, porque não fizeram a caridade. Como não fizeram a caridade? Mas senhor, eu quero sentar ao seu lado direito. Aí ele falou assim, mas como é que vai sentar ao seu lado direito? Quando eu tive fome, tu não me deste beber. Quando eu tive sede, não me deste não me deste beber. Quando eu tive fome, não me deste comer. Quando eu tive por frio, não me agasalhaste. Quando eu tive preso, não me visitaste. Aí está escutando falando. Mas Deus nos falou isso, foi. Aí você vai para o lado esquerdo. Não vai ser tal, né? E o outro, quem assistiu ele tudo, quando tivesse fome, desse beber, se desse beber. Aí a pessoa ainda vira para ele, mas senhor, quando foi que te vi com sede, te vi com fome, te vi preso, se estivesse preso, eu fui visitar. Aí Jesus virou para você, quando tu fizesse algum daqueles pequeninos, é tu mesmo que fizeste. Aí fui falando, né, e Jesus falando da caridade dentro do Evangelho. Ele fala da caridade o tempo todo, só não lê, só não entende quem não quiser. Aí eu virei para ele e disse assim, meu amigo, além disso tudo, além de Jesus falar, isso aí está com a caridade material mesmo, né? Porque o outro socorreu o cara lá no chão, o outro deu comida para o outro, é coisa material. Mas a caridade, segundo a doutrina espírita, ela vai muito além disso. Porque quando Paulo lá na carta aos Coríntios ele fala que a caridade era o máximo do espírito, do sentimento, podia coroar o coração de qualquer pessoa, era a pura caridade, ele disse, se eu tiver, der meu corpo para ser queimado, falar a língua dos anjos, dividir meus bens com os pobres, fizer tudo. Caridade material, né? Fizer tudo isso, mas se eu não tiver caridade, eu não tenho nada. Aí que embala a mão mais ainda. Aí, pô, mas esse Jesus não disse que fazendo a caridade eu estava salvo, e agora o Paulo já diz que fazer isso não é salvo? Aí, vamos pegar o livro dos Espíritos, e vamos ver qual é a resposta que os Espíritos deram a Jesus sobre a caridade. Aí peguei lá na pergunta 886, ele diz assim, quer ver? 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Aí vem a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros, alheias, perdão das ofensas. Então vamos repetir. Benevolência para com todos. O que é a caridade, segundo Jesus entendia? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas.
dar esmola para pobre, não é nada disso, né? Ele falou aqui isso? Falou. Porque isso aí também está inserido dentro disso, dentro dessas palavras aqui, ué. Você não pode dissociar uma coisa daquilo que está falando comigo. Quando eu falei da esperança, da fé, da esperança da caridade, você não pode dissociar nenhuma dessas virtudes uma da outra. Porque uma sem a outra não tem amparo. É como se fosse um tripé, né? Você tirar um dos pés desse tripé, ele vai cair. Ele tem que estar fincado dentro desses três para poder ficar em pé. Aqui também nesse aqui, ó, benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros, perdão das ofensas, também está incluída a caridade material. Não é isso? Então, que Jesus até está. Ele está certo quando ele fala lá da caridade. E a estuda dos Espíritos vem mostrar aí a importância desse sentimento coroado por todas essas vantagens que nós recebemos. Agora, como é que entra tudo isso na nossa vida? Como é que nós nos beneficiamos de tudo isso? Nós podemos praticar a caridade? Nós temos fé? Por mim, podemos dizer que temos sim. Porque se nós já escolhemos um caminho, né? E já estamos procurando seguir ele, né? Vou lá no Cristo, ou vou lá na minha igreja, vou lá, tenho aquela minha fé, já tem alguma coisa que está te levando. Se você já tem a esperança de que você, com aquela fé, com aquela esperança, você pode chegar a algum lugar, você já está chegando aonde vai chegar a caridade. E a caridade é a parte mais difícil dos três, né? Porque realmente a ação em si, agir, é uma coisa que depende da sua boa vontade e do seu esforço. Ninguém pode fazer a caridade sentado em casa de braço cruzado. Olha só que coisa interessante, né? Uma coisa leva a outra e impulsiona. Como o Tiago diz, a fé sem obras é morta, realmente ela é morta. Porque se você não agir, não produzir, não fazer alguma coisa, não pôr aquilo em prática, aquela coisa para, estagna, fica estagnada. O que acontece com a coisa estagnada? A tendência dela é deteriorar, estragar. Então tem que haver essa dinâmica, essa coisa. Então, quando começou o ensinamento da doutrina espírita, que Kardec começou a divulgar a doutrina espírita na França, através dos grupos espíritas e tudo mais, começou aquele movimento que aqui no Brasil, então, foi a parte que mais fincou da doutrina espírita, foi a parte da caridade. Né? Porque quando eles começaram a estudar sobre a caridade, o movimento espírita daquela época, como Bezerra de Menezes, ministro da coisa, era realmente um trabalho de caridade, um trabalho de amparo ao próximo tão grande, que a doutrina espírita teve um respeito muito grande no meio da sociedade. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela vem rever o que Jesus ensinou. Né? As outras religiões, os outros princípios religiosos, esqueceram um pouco, porque ficaram mais apegados à letra, mais apegados às coisas do mundo, mais apegados às coisas materiais, esqueceram da parte espiritual, esqueceram, porque eles sabiam, eles esqueceram. E a doutrina espírita, quando vem reacender tudo isso, ela trouxe uma chama nova no coração das pessoas. E ela se impôs, a doutrina espírita se impôs no início do século, no final do século XIX, início do século XX, e agora está aí com todo esse trabalho que nós temos aqui, justamente por causa da caridade. Ela fincou aqui dentro do Brasil, como diz lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi transplantada a árvore do Evangelho, né, para o Brasil, porque aqui seria a terra da produção, a terra do futuro, né? Foi transplantada para cá, e aqui ela teve essa força toda justamente por causa disso. Ela fincou aqui essa bandeira da caridade. Nós tivemos grandes expoentes, né? Nós vimos que todas as pessoas que trabalharam pela caridade no mundo foram seres que não passaram, eles continuam, embora tivessem partido do mundo espiritual, desencarnado, morrer, que no mundo ninguém fica para sempre, nem todo mundo morre, mas o trabalho desses espíritos ficaram. É muito fácil a gente lembrar qualquer religião, qualquer princípio religioso que a gente vê aí, essas figuras maravilhosas que ficaram, né? Francisco de Assis, nem se fala, né? Todo mundo, quem nunca viu falar de Francisco de Assis? Né? A caridade era um movimento do coração dele, ele era movido pela caridade. E era a caridade no sentido mais puro que tinha, do mais importante, o mais elevado. Né? Agora, há pouco dia, eu estava vendo um negócio com o pessoal que faz um movimento, o pessoal de rua, e até conversando com a pessoa, e ela falando,
rua, aluguei uma casa, querem viver na rua. Mas se ela precisar de uma ajuda, ela vem aqui, eu dou um prato de sopa, dou um banho, corto o cabelo, faço uma coisa. Eu falei, meu Deus, olha o Francisco de Assis aí. Era isso que Francisco de Assis fazia. Era aquela caridade mais difícil que tem para fazer. O exemplo dele ficou. Por que as pessoas hoje fazem isso? Porque aprenderam com ele há séculos atrás, ele foi lá no século XIV, tem século XIII, nasceu no século XIX, século XIV. Quer dizer, quantos anos já tem isso aí? O trabalho dele está aí. O trabalho dele está aí. Depois nós tivemos Vicente de Paulo, na França, que fez um trabalho, era um agricultor de origem da agricultura, ele foi originado da agricultura, né, que era, os pais deles eram agricultores. Mas um ano que depois estudou, trabalhou, foi seguir o trabalho, a caridade de Jesus. Ele se acendeu uma chama dentro, porque naquela época na França, a pobreza era tão grande, mas tão grande, que diz que quando chegava na época do inverno, as pessoas arrancavam a tábua da casa, do assoalho, para botar na lareira, para poder se aquecer, os pobres, as pessoas que não tinham dinheiro. E muitos morriam na rua de frio. E essa alma veio para trabalhar, para ajudar os pobres, ajudar a levantar o coração daqueles que estavam. Vocês estão caindo aí, estão sentindo frio, mas vocês são filhos de Deus, vocês têm que ter esperança, têm que ter fé. E fez um trabalho de caridade imenso que até hoje é reconhecido no mundo inteiro. Né? Conta-se até uma passagem dele, que esse espírito tinha a caridade para ele. E não era só a caridade material, que ele fazia a caridade espiritual também, quer ver a caridade que ele fez, que muitos, poucos de nós faria. Uma caridade muito grande que ele fez. Ele morava em Paris, né, nessa época do trabalho dele lá em Paris. E tinha lá um nobre lá em Paris, muito rico. Ele falou assim, pô, eu tenho que pedir aos ricos para dar para os pobres, igual para vocês faziam, né? Ele abordou esse rico e foi pedir a ele uma ajuda. E estendeu a mão para que assim, essa pessoa ajudasse. As bolas para os pobres e tal. E essa pessoa muito arrogante, doente, simplesmente pegou, escarrou na mão dele e cuspiu. Ele fechou a mão. Olha a caridade que ele fez. Hein? Ele fechou a mão, botou a mão para trás e falou assim, botou a outra. Nessa mão aqui você me deu o meu, que é o meu, então eu mereço. Agora aqui você vai dar para os pobres. Botou a outra mão. Quando caiu nos pés dele, começou a chorar desesperadamente. Ele estava obsediado quando ele fez aquilo. Mas a caridade e a energia que Vicente de Paulo passou para aquele homem, nesse ato de humildade e de amor por ele, comoveu ele de forma tal que ele saiu do bolsão e começou a chorar. Foi uma reunião de desobsessão que ele fez no meio da rua dela. E essa pessoa se tornou o benemérito da obra de Vicente de Paulo. Olha a caridade aí. Qual é a caridade boa que ele fez ali? Essa foi uma caridade que muito pouco de nós faria, gente. Porque se alguém cuspir da minha mão, eu não sei o que eu vou fazer. Sinceramente. Diz a verdade, vai lá no nosso coração. Aí teria uma atitude dessa repentina assim, imediatamente. Talvez você parasse para raciocinar, né? Desse as costas, fosse embora, brigasse com um camarada, chegasse em casa, ele me cuspiu e tal. Alguém falou assim, mas ele te cuspiu, filho doente. Aí você fala, é mesmo, né? Tá doente, né? Então, depois de muito raciocínio, passar uns dias, esfriar aquela ideia, você talvez até aceitasse. Mas de imediato, assim, na mesma hora. Era a chama da caridade que ardia no coração dele. Ele não fazia isso só por fazer simplesmente, mas ele ardia dentro dele esse sentimento de caridade. E é isso que a gente tem que fazer desenvolver dentro de nós. É como eu estou falando, eu talvez não estou acontecendo o que tem que fazer, mas eu já entendo que ele fez a coisa certa. Que ele é o máximo, ele é o exemplo para nós. Não é? E nós não precisamos ir muito longe, não. A gente pode descer um pouco, vamos encontrar esses espíritos, que são espíritos que é mandado por Jesus. Ele fala assim, ó, a humanidade precisa de aprender a praticar a caridade. Aí ele vai e ele manda um, né? Que vem e que se destaca no meio da multidão. Olha como é que a caridade tem uma força tão grande. As pessoas que fazem isso, elas se destacam. Porque é difícil de fazer, então aquilo que consegue fazer, as pessoas se admiram e respeitam, e tem uma maior, né? Vamos encontrar Madre Teresa de Calcutá lá no Índio. Ela era de uma família boa, uma classe social boa, né? Uma professora. Quando ela viu a pobreza imensa, ela saiu da
sua casa, se tornou freira, e foi ajudar os pobres. Olha, diz que lá na Índia, hoje em dia, talvez seja melhor, mas na época que ela começou o trabalho dela, diz que o problema da lepra, das doenças na rua, aquela pobreza, era uma coisa imensa, uma coisa, assim, não tem nem para contar. E ela entrou de corpo e alma naquele trabalho. Outras irmãs também se associaram a ela, porque quando viram que ela estava trabalhando. Essa é a importância também da caridade. Essas pessoas que começam, como Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, Madre Teresa de Calcutá, elas têm o poder de agregar pessoas que talvez não tenham a força que ele tem, mas que já têm essa chama dentro dele. Aí forma os vicentinos, né? Que são a falange de São Vicente de Paulo, os franciscanos, nós temos aqui o Frei Rogério, que também faz parte dessa falange, né? Nós temos vários, essas pessoas conseguem agregar outros que estão à volta dele e puxam essa montoeira, esse monte de espíritos que começam o trabalho também junto com eles. E ele se avoluma. E Madre Teresa de Calcutá também tem uma história, um caso, um fato muito importante, contado por ela, sobre a caridade. Diz que ela estava um dia dando banho numa pessoa que era uma pessoa de rua, não sei se era leproso, você que estava com doenças no corpo, na pele. São coisas que às vezes repõem na gente, né? A gente chegar assim, aquela pessoa toda suja, você tem que cuidar dela, dar banho nela, cuidar dela. Aí disse que um lorde lá em inglês falou para ela assim: irmã, nem por $1 milhão eu fazia isso que a senhora está fazendo. Ela virou para ele: mas eu também não, meu filho. Eu faço por amor. Entendeu? Olha só o exemplo da caridade, da Madre Teresa de Calcutá. Coisa bonita, né? A gente tem que se espelhar nisso. A gente não consegue fazer, mas tem que se espelhar. Isso é bom que a gente repita sempre, leia sempre, veja sempre, esteja sempre lembrando disso. Para quê? Para que essa chama não apague dentro de nós. Mas um dia vamos chegar lá. Eu tenho certeza que um dia nós vamos ser Teresa de Calcutá, Vicente de Paulo. Daqui a uns de quantas encarnações, nós vamos chegar lá também. E outros espíritos também nós podemos encontrar. Vamos ver um dentro da doutrina espírita, o Chico Xavier. Que é um exemplo maravilhoso de caridade. Né? E ele, olha só, a gente vê, sabe que a doutrina espírita, muitas das vezes, ela é criticada, né? Olha a força da caridade. Ela é criticada. Tem pessoas que agridem a doutrina. Antigamente, agora nem tanto, mas antigamente, tinha até aqueles debates na televisão, e as outras religiões faziam. Esse negócio era difícil. E o Chico lá em Uberaba, foi no Rio de Janeiro, e em São Paulo não, né? Uma cidade grande não. Uma cidadezinha pequenininha lá do Triângulo Mineiro, lá dentro, em Uberaba. Pedro Leopoldo, depois que foi para Uberaba. Pedro Leopoldo era menor ainda, né? Mais perto do Belo Horizonte ali. Aí, naquela cidadezinha pequena, ele desenvolveu um trabalho dentro da mediunidade. Não foi na igreja católica, foi na doutrina espírita, que era uma doutrina que vinha encontrando muita dificuldade para se firmar também, naquela época do Chico ainda, quando ele começou. Porque era uma doutrina que precisava de se alicerçar ainda com força, né? Como nós estamos hoje aí, a doutrina espírita já está praticamente fincada do Brasil. Mas ali ele encontrava muitas dificuldades, tanto que ele foi processado pela justiça pelo livro que ele escreveu. A família lá, com o autor do livro lá, Humberto Campos, não entendeu que aquela obra era do Chico, processou ele, querendo direito autorais. Então ele foi duramente atingido, perseguido. A família, quem leu o livro, lembra, né? Que a família chamou ele e falou: Chico, você não pode ficar com a gente, não, está atrapalhando a vida da gente. Nós não conseguimos ter você aqui. Tem que haver alguma coisa. Ele foi acabando, pegou a violinha dele, botou debaixo do braço, né, e saiu sozinho para Uberaba. Foi morar em Uberaba sozinho. Abandonou a família, deixou a família. Não abandonou, né? Deixou a família ali e foi. Porque a justiça estava atrapalhando a vida deles. Com aquele trabalho que ele fazia de caridade, coisa. Porque realmente a pessoa que é assim, a família é atingida mesmo. Porque, por exemplo, as pessoas batiam na casa dele o dia inteiro, a noite inteira, todo mundo procurando Chico Xavier, né? E ele fazendo a caridade, ajudando um, ajudando o outro. Então, as pessoas, elas não tinham vida também mais sossegada mesmo. Ele botou o galinho dele debaixo do braço, o galinho de briga dele brigar, ele botou o galinho debaixo do braço e foi para Uberaba. Lá em Uberaba ele fez um trabalho bonito, psicografou muitos livros, um trabalho. Aí depois eu vendo, muitas vezes eu vi isso uma vez só,
uma que eu vi na televisão, de uma pessoa que estava duramente atacando a doutrina espírita. Não acreditava que aquilo tudo ali era uma farsa, que a doutrina espírita era isso, aquilo, não sei o quê, não sei o que lá mais, e meteu mais na doutrina espírita. Depois o outro falou. Aí o mediador do debate lá falou para ele: vem cá, eu me diga que essas obras que Chico Xavier escreveu é tudo mentira? Não bota na minha boca que eu não falei. Ele pulou logo na cadeira dele. Não bota na minha boca que eu não falei. Eu não falei isso. Aí ele começou a se desculpar. Por quê? Quem era Chico Xavier? Ele via naquele homem o respeito que ele tinha pelo trabalho dele, pela dedicação dele a uma obra. Ele escreveu 450 e poucos livros, negócio de 420 e poucos livros, não sei bem o número. Nunca recebeu um centavo de direitos autorais. Aí, caso ele fosse receber direitos autorais, ele teria morrido navado, riquíssimo, com direitos autorais do livro, mas não recebeu um centavo. Viveu a vida dele toda, embora tendo toda essa projeção, uma casazinha simples, humilde, não é enumerável. Você precisa essa peça, você estava vendo outro dia o filme eu gravei na televisão, do Chico Xavier, era uma casinha simples, humilde, tinha uma mesinha, cadeira, aí você estava ali, dava as mensagens dele para as mães, desesperadas, chegavam lá querendo saber do filho, e não tinha lá o livro dele. Ele viveu a vida inteira ali, dando exemplos de caridade, de amor ao próximo, de tudo que ele podia esperar, a ponto de ser respeitado pelos próprios adversários. As pessoas que eram adversários dele respeitavam ele. E esse outro achei engraçado, ele estava falando, vai metendo mais no espírito. Quando eu coloquei o livro de Chico era fácil, eu disse: ó, não bota na minha boca que eu não falei. Ele falou: eu não falei nada disso. Né? Quer dizer, olha só o respeito que ele tinha pelo Chico. Ele atacou a doutrina espírita, mas a figura do Chico, e a figura do Chico, quando você vai ver Chico Xavier, quem você lembra logo? Espírita, né? Não é isso? Mas o que é? É o exemplo da caridade, gente. Quando eu estava falando, o Chico tinha o quê? Tinha fé? Tinha fé porque ele era espírita, acreditava no espírito, tinha fé no espírito. Ele tinha esperança? Tinha. Ele sabia que o mundo ia melhorar. Porque se não tivesse essa esperança, ele tinha escrito 400 e poucos livros. Ele sabia que esse livro que ele escreveu ia mudar um pouco o cenário do mundo. As pessoas lendo, aprendendo daquele livro ia mudar. E tinha a caridade, que era a ação dessas duas virtudes, ela em movimento, que era a caridade. Essas duas virtudes em movimento, que era a caridade. Juntando tudo, formou a figura dele. Nós temos muitos exemplos. Um exemplo também interessante, que eu sou meio coisa, tá? Eu gosto de ler essas obras, sabe? Essas pessoas, eu gosto de ver muito bonitas essas obras dessas pessoas, porque para mim ela mexe no meu coração. É a irmã Dulce na Bahia. Ela era uma freira também, que começou a trabalhar, formou o Hospital Santo Antônio, né? Para poder ajudar os pobres, da região onde ela morava e tal. E ela tinha um problema de uma doença, que ela dormia sentada, ela não podia deitar. Ela dormia sentadinha ali e tal. Mas isso quando ela acordava cedo de manhã, que agia rápido, fazia tudo, era muito ativa, muito ativa. E disse que lá na Bahia, ele leu aquele livro das Amadas, eu falando de Capitã de Areia, que ela fez facinho para as pessoas que viviam naquelas palafitas. A palafita o que era? São aquelas casas feitas em cima do mar, né? Da água, né? Você fica, madeira, depois faz aquele tablado e você faz uma casa. Geralmente é beira de mangue, beira de mar, é da Bahia desse mar lá. E nessas regiões, são regiões muito pobres. A pobreza ali campeia mesmo. E geralmente onde tem muita pobreza, o crime aumenta muito, a bandidagem, essas coisas todas, né? Então tinha esses capitães de areia que eram temidos, eram grupos às vezes que faziam badernas, que quebravam, que davam certo. Aí tinha um lá, que o nome dele era Terror, o nome do bandido. Terror. Ele era o chefe dos capitães de areia. O nome do bandido. Isso. Terror. Era o chefe dos capitães de areia. E ela tinha vontade, porque ela pegava esses meninos na rua, lá na Bahia, tem muito como aqui no Rio também, e recuperava, levava para a casa dela, para ajudar os garotos e tal. E ela tinha uma vontade danada de trazer esse Terror para a casa dela. Porque ela falou: se eu não ser ele é o chefe. Ele vai trazer todos que estão com ele para cá também. Um dia ela foi: vou lá chamar seu Terror para vir para cá para minha casa. E foi sozinha, meu filho, foi lá, desse tamanho assim, pequenininha, magrinha, vamos lá. Chegou lá, quer falar com o seu Terror. Aí o Terror foi atender ela.
Ô, seu terror, vim aqui chamar o senhor para ir para minha casa, vai? A senhora trouxe a polícia para me levar? Não, senhor, eu vim sozinha mesmo. Ele estava pensando assim, eu sou um cara tão, né, temido. Ela deve ter vindo com a polícia, com todo mundo para me carregar, né? Aí ela conversou com ele muito tempo. Mas é o negócio, gente, essas pessoas já estão impregnadas de um magnetismo de amor tão grande que elas se impõem. Não é imposto na ignorância, na força, não. É pela palavra mesmo, pelo exemplo, carinho, né? Aí, depois de conversar muito com ela ele falou assim, aí, irmã, eu vou com você. Por favor. Agora, você tem que me comprometer uma coisa. Você tem que arranjar para ele uma vaca. Olha só, quer dizer, coitado, ele não sabia isso. Ele pediu uma vaca. Ele vivia numa palafita. Quer dizer, o que devia ser esse sonho na cabeça da pessoa, desse ser, né? Para ele pedir uma coisa dessa, esse devia ser um sonho que tinha na cabeça dele, né? Ele queria beber o leite da vaca, aquele leite fresquinho da vaca, era uma coisa que tinha na cabeça dele. Você vê a simplicidade das pessoas, que às vezes o cara é bandido, o cara é criminoso, o cara é arruaceiro, mas dentro dele mora uma coisa lá, né? E a dele era essa, uma vaca. Ela trouxe uma vaca, seu terror, faz isso comigo. Não, ela prometeu, ela nem sabia como é que ela ia conseguir essa vaca, ela não conseguia. Aí o terror veio com ela. O terror lá chegou lá, ela falou assim, agora é que é o problema, agora eu vou ter que arranjar a vaca. Mas ela procurou para ali, agora se apresentou ao fazendeiro, ô Márcio, eu dou a vaca para a senhora. O fazendeiro foi lá e deu a vaca, ela deu a vaca para o seu terror. Arranjou um lugarzinho lá para a vaca, né? E o terror passou a ter a vaca dele para beber o leite inteiro. E com isso, os outros colegas do terror, porque geralmente líder é líder, né? Ele sempre vai arrastar. Ela conseguiu trazer uma porção, talvez não conseguisse trazer todo, mas conseguiu trazer uma porção. Olha aí mais uma vez o exemplo da caridade. Então, a gente vê essas pessoas, esses exemplos firmes de caridade dentro de nós, vai fazendo movimentar também essa coisa dentro de nós. Hoje nós não conseguimos fazer o que fazia Francisco de Assis, Vicente de Paulo, Chico Xavier, Mário Teresa de Calcutá e Ivan Dulce, mas nós já conseguimos fazer o que o Ismael pode fazer, eu posso fazer, o Ismael pode fazer, o Cícero pode fazer. Cada um de nós aqui pode fazer aquilo que está dentro da nossa capacidade. É pouquinho? Não é uma obra grande, não é um trabalho muito grande, mas é um começo. Já é um começo. Um rosário não é feito numa única ponta, né? Várias pontinhas no rosário. Mas você só começa a fazer o rosário se você botar uma ponta de cada vez. Não é isso? Começa pela primeira ponta. Você bota a primeira, você bota a segunda, depois bota a terceira. E assim somos nós. Nós estamos construindo o nosso rosário, né? Nós temos uma pedrinha só. Ótimo. Ela, nossa capacidade atualmente é essa, uma pedrinha só. Mas amanhã a gente bota mais uma, mais outra. E vamos nos associando. E o mais interessante é isso, eu não falei no começo aqui, estava falando que essas pessoas têm a capacidade de agregar pessoas que acompanham ele, né? Porque, por exemplo, realmente, para assistir assim sozinho, ele não ia fazer o trabalho que ele fez. Né? Ele poderia fazer muito, ele tinha uma capacidade de fazer uma coisa imensa. Mas o ponto que tomou o negócio, das pessoas que começaram a somar a ideia dele, foi um trabalho gigantesco que até hoje perdura por aí. E existem muitos locais onde a gente pode fazer isso. Existem muitos pontos desses no mundo, se nós procurarmos realmente, onde nós podemos nos juntar, nos associar a essas ideias. E procurar fazer dentro do nosso limite aquilo que nós podemos fazer. Mas abrimos sempre o coração para que possamos fazer cada dia um pouco mais. Um pouco mais. Até conseguirmos chegar ao nosso objetivo. Nós vamos chegar. Por que nós vamos chegar? Porque nós temos fé, porque a esperança continua dentro do nosso coração, e nós já estamos procurando praticar, agir, trabalhar. Quando eu falei no começo, quando nós saímos de casa, né? Nós escolhemos, vou levantar, vou para Cristo hoje. É um começo. Nós já estamos procurando. Porque ninguém vem aqui na Cristo procurar outra coisa não sei o quê. A ajuda da vida de dentro, na marca do tratamento, para melhorar a nossa saúde, né? Para termos mais saúde, aprender os ensinamentos do Espírito e uma oportunidade também de praticar um pouco a caridade. Né? Às vezes a caridade material, mas muito mais a caridade espiritual. Aquela caridade de você desenvolver o seu sentimento.
boa nesse sentido. Porque nós aqui todos somos irmãos, né? As pessoas aqui se gostam dos outros. A gente sente que existe um elo muito forte, talvez influenciado por esse companheiro, que é o nosso amigo Frei Rogério, Herman e outros espíritos que estão aí trabalhando. Eles também, no mundo espiritual, eles procuram trazer para nós as vibrações boas para nós, para criar esse clima de fraternidade e entendimento dentro dessa casa. Para que a gente possa encontrar isso aí. Porque no mundo que nós vivemos hoje, é muito difícil nós encontrar um lugar. Não é? Geralmente a gente vai. O que acontece? Todos nós aqui temos nosso trabalho, muitos estudam, né? Dependendo do lugar que a gente mora, é muito difícil você ter um lugar onde você vai encontrar uma fraternidade, um entendimento. Geralmente, quando chega no lugar, as pessoas estão se dividindo, né? No trabalho, a briga pelo carro, a briga pelas coisas. Na comunidade que mora, é o problema dos vizinhos, que muitas vezes não tem compreensão, não entendem, né? E por aí afora. Aí, quando a gente encontra um lugar desse, onde a gente vê que aqui a gente procura ser fraterno, é um meio onde pode exercitar esse sentimento no nosso coração. E eu começo. Eu penso que ninguém vai sair daí, de um dia para o outro, vai virar Chico Xavier, vai virar, não. Não vamos, não. Mas vamos nos associar a essas ideias, que estão aí abertas. Nós temos, tanto que eu citei aqui, eu não citei só dos espíritos. Citei o Chico, né? Mas a Igreja Católica eu citei uma porção aqui. Então, quer dizer, o problema não está só na doutrina espírita. A coisa está no funcionamento de Jesus. Aonde Jesus estiver com o seu ensinamento, onde Jesus estiver com a caridade, onde Jesus estiver dando a oportunidade de a gente fazer alguma coisa de bom para nós aprendermos, aí se nós estivermos, vamos estar bem. Não precisa ser só na doutrina espírita. Qualquer lugar. Eu acredito que até as pessoas que às vezes nem têm religião. Porque tem pessoas que às vezes nem têm religião, mas que são pessoas altamente caridosas. São pessoas que têm realmente um objetivo na vida. Às vezes, eu acredito que essas almas, onde não tem religião, eu até vejo as coisas, porque eu acho que religião todo mundo tem no coração. Porque existe uma religião que é a religião universal. E essa religião que liga o homem a Deus. Então todos nós temos essa chama dentro de nós, que nós temos de Deus. Não é? Então nós temos esse princípio lá espiritual dentro de nós. Eu acredito que essas almas que hoje dizem que não tem religião, essas são almas que não foram trabalhadas, que aprenderam em outras encarnações e tal. Então essa chama, esse sentimento dentro deles é uma coisa inata, uma coisa natural. Nós não estamos procurando, precisamos. Mas esse espírito não, esse espírito já tem dentro dele essa coisa inata da religiosidade, do sentimento. Aí precisa de religião? Não precisa. A religião é uma coisa que nós criamos, né? O homem criou. Jesus ensinou alguma religião? Ensinou a fazer a caridade, não ensinou a religião nenhuma. Aí os homens foram pegados, como nós precisamos viver em grupo, e cada um tem uma ideia diferente, cada um tem uma interpretação diferente, foi criando as divisões e as religiões. Mas quando a gente chega ao entendimento que vê que todas as religiões são boas, e que o principal, o norte é Jesus, seja lá onde estiver, mas Jesus, quando é Jesus realmente, nós estamos no caminho certo, está uma religião. O homem pode viver a vida natural. Mas isso é preciso que haja uma natureza espiritual dentro de nós. Estou falando, tem certas pessoas que não têm religião, mas já desenvolveram. Nós vamos chegar uma época, mas deixa passar bastante tempo aí nessa roda da vida, que não vai ter mais religião não. Todo mundo vai entender Deus, todo mundo vai entender Jesus. A caridade vai ser uma coisa comum, não é? Que é o que chamam de regeneração. Ainda com as nossas dificuldades, com algumas dificuldades ainda e tal, mas um mundo bem renovado, mais feliz, mais alegre, mas sem essa dificuldade que nós vivemos hoje. Porque isso faz parte da lei do progresso, a lei da evolução. Né? Porque se isso tudo não fosse uma esperança para nós, e se isso tudo não fosse uma verdade que nós acreditamos, não teria razão de ser. A gente está aqui hoje, não teria razão de ser de tudo que Jesus ensinou, de tudo que a doutrina espírita traz, de tudo que os espíritos falam, não teria razão de ser. Então a gente sabe que existe isso, né? É uma certeza que nós temos da fé que nós acreditamos isso tudo, e esse caminho
vai nos levar, é a esperança que nós temos que um dia o mundo vai mudar. Eu acredito, eu comecei a falar aqui, eu estou falando muito papagaio, né? Muito direto, assim, papagaio. Mas eu acho que cada um de nós, lá dentro do coração, deve estar pensando assim, poxa, é diferente, né? Quando alguém fala alguma coisa, que leva uma mensagem, uma pessoa aprende de uma forma, outra de outra, outra de outra, outra de outra. Ninguém pega igual. Por quê? Porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. Então a pessoa vai aprender naquilo que ele mais precisa, naquilo que ele mais entendeu, naquilo que ele mais lhe cai dentro do coração. Então cada um de nós aqui hoje, quando ouve um ensinamento, quando lê um livro, quando aprende alguma coisa, ela modifica, ela se modifica por dentro. Ela já não é mais a mesma pessoa. Ela vai voltar para o mundo lá fora, já é diferente. Ela pode até nem sentir que houve alguma mudança. Às vezes volta à vida normal, fazendo as mesmas coisas e tal, mas já não é mais a mesma coisa. Quem aprende alguma coisa do Evangelho de Jesus, uma palavrinha que ouve lá no Evangelho, lá, um ensinamento qualquer, se ele nunca ouviu falar nisso, na hora que ele ouve aquilo, ele já não é mais a mesma pessoa, já mudou. Porque isso faz parte também do aprendizado. Toda vez que nós aprendemos alguma coisa, nós modificamos. E quando nós aprendemos com Jesus, aprendemos as coisas positivas, nós modificamos para melhor. É esse que é o que é a roda da vida, que é, não é? Nós vamos aprendendo, vamos desenvolver os nossos sentimentos, vamos procurar tudo que facilite esse nosso trabalho. Né? Por exemplo, quando as pessoas que vêm aqui à procura do tratamento espiritual, isso é muito importante. Nós temos o nosso corpo, nós temos que cuidar dele. Porque ninguém vai fazer a caridade se não tiver condições. Você precisa ter um corpo saudável, você precisa ter a mente boa. Às vezes eu digo nem um corpo saudável, mas a mente boa. Porque eu conheço muitos casos de pessoas que não tinham o físico muito bom, mas que tinham a mente boa, e que foram pessoas que trabalharam muito pela humanidade. Mas se eu for sentar aqui agora, eu vou entrar para meia-noite, meio-dia, 1h da tarde. E tem muitos casos. Né? Então, principalmente, nós vamos procurar a melhoria física, claro, é necessário. Eu preciso da melhoria física para poder agir, para poder fazer alguma coisa. Então é natural que vem. Mas principalmente a melhoria espiritual. Porque não adianta você melhorar o corpo se o espírito continua. Porque o que é? O problema do corpo é um reflexo do espírito. Aí você melhora-se o corpo, mas começa a trabalhar o espírito para que aquilo não retorne, para que aquilo não volte. Não é isso? E nós já estamos no caminho, e já conhece o caminho para essa melhora. De tudo que nós aprendemos do Evangelho de Jesus, nós já conhecemos o caminho para essa melhora. Nós só voltaremos outra vez se nós não estivermos vigilantes, não nos esforçarmos, não trabalharmos para a nossa melhoria espiritual. Então, depende de nós mesmos. De nós mesmos. As ferramentas nós já temos. O ensinamento de Jesus nós já temos. As pessoas que querem trabalhar para ajudar o próximo, nós encontramos em vários lugares por aí. Agora basta nós também nos associarmos a eles, procurar desenvolver em nós sentimentos e trabalhar para o nosso progresso espiritual. Então só depende de nós. Não depende de ninguém. Não depende do nosso vizinho, não depende do nosso pai, da nossa mãe, não depende de ninguém, depende de nós mesmos. E nós, quando temos uma determinação realmente, a certeza, nós passamos por todos os problemas e conseguimos vencer. Porque, vou repetir o que Jesus disse lá, ó, a fé transporta a montanha. Então, quando Jesus falou isso, ele quis dizer que para quem tem fé não há obstáculo, não há dificuldade que ele não consiga transpor. Então, por mais que cada um de nós aqui temos as nossas dificuldades, temos as nossas montanhas, né? As nossas fraquezas, cada um de nós temos, é natural. Às vezes quem está sentado aí tem muito mais fortaleza do que quem está falando aqui. Isso aí não pode medir, porque quem mede é só Deus, né? Só ele que sabe, quem tem mais preparado, quem tem mais coisas, quem tem menos. É só Deus que sabe, ninguém sabe. Só Deus. Então, isso aí depende de nós. Vamos trabalhar então, vamos procurar essa oportunidade. Já que nós tomamos essa iniciativa de vir aqui hoje de manhã, já que nós tomamos iniciativa, temos a fé na doutrina espírita, vamos procurar então usar esses 3 pilares que eu comecei aqui a nossa palestra hoje. A fé, ela não pode acabar,
porque é ela que vai nos levar, com certeza estamos no caminho certo, a esperança, que é essa chama que nos deixa que a fé se apague, e a caridade. Então esses três pilares ficam dentro do nosso coração para que nós possamos chegar no nosso objetivo principal, que é a felicidade, que é a paz.